Vamos lá, vamos falar agora sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais é a forma mais eficiente da gente atingir exatamente essas partes do cérebro onde as pessoas, os nossos seguidores vão se tornar clientes, tá? Então vamos lá. O que é e para que serve? São ferramentas de linguagem, tá? Que fazem com que o seu interlocutor, o seu seguidor, o seu potencial cliente faça duas coisas. Primeiro, ele tome a ação que você deseja. Quando eu digo que quem não oferece não vende, é porque você tem que ter uma intenção, um desejo, fazer ele, conduzir ele para uma tomada de ação. Então, para observar, a maioria de vocês posta, mas não tem nenhuma ação associada. Posta o projeto, mas não conduz a pessoa, o seguidor, para uma tomada de decisão. E a segunda, ele age de acordo com o que você quer. Você quer que ele comente, você quer que ele curta, você quer que ele compre, você quer que ele siga. Então, essa linguagem que a gente vai utilizar, ela vai mexer com os estímulos cerebrais que são tão importantes para que essa pessoa saia de um ponto, tome uma decisão e chegue a outro ponto, tá? Da forma correta, da forma com que você quer, ok? Então, essas ferramentas, esse instrumento, ele é muito poderoso, tanto que eu vou fazer questão de mostrar para você a diferença entre persuasão e manipulação. Persuasão é você fazer com que o outro tome uma decisão mais rápido em prol, em benefício dele próprio. Tá bom? Enquanto manipulação é eu fazer com que ele tome uma decisão em prol do meu benefício e único e exclusivo. Tá? Então, assim, ó, eu tenho certeza que você aqui é uma pessoa ética, íntegra e honesta. Você não vai vender para ele um projeto que ele não precisa. Você não vai propor para ele algo que de fato não seja do interesse dele. Agora, se for do interesse dele, então, por exemplo, as pessoas fazem assim: ah, mas o meu cliente quer um sofá de 50 mil reais. Se ele quer um sofá de 50 mil reais, tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Agora, você fazer ele comprar um sofá de 50 mil reais pensando na RT que você vai ganhar, isso é manipulação. Tá bom? Então, seja íntegro, seja honesto. A gente está aqui construindo uma imagem, a gente está aqui construindo uma carreira de longo prazo. Eu não estou preocupado com você no hoje. Estou preocupado com você, como é que você vai estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se você vai ser uma pessoa renomada por sua integridade, pela sua honestidade, pela sua ética, pela sua capacidade, pelo seu respeito, ou se você vai ser mais um no mercado sem nenhum tipo vamos dizer assim, de escrúpulo ou de, sei lá, sabe? Por coisas negativas. Então, cuidado e muito cuidado ao usar essas ferramentas, porque elas são poderosas, para que ela não suje sua imagem no mercado, não estrague a credibilidade que a gente está construindo aqui, tá? E ela não estraga a construção da sua autoridade, porque isso é fundamental. Um cliente insatisfeito, ele conta para 20 pessoas a sua insatisfação. Isso é pesquisa. Enquanto um cliente satisfeito conta para 5. Então, muito cuidado ao você usar isso. Vamos lá, vamos aos gatilhos mentais. Primeiro gatilho mental que você vai utilizar, que é um poderoso, é o gatilho da história. Não sei se você já parou para perceber por que as séries são extremamente viciantes. Por quê? Porque você está ali contando uma história. A Disney descobriu isso, que histórias bem contadas conectam muito mais do que sem uma história de fundo, tá? Então, um dos mais poderosos, porque ele, mãos não, tá? Mais poderosos, porque ele conecta muito mais com as pessoas, porque elas passam a te ouvir. Então, sempre que você for fazer uma postagem nas redes sociais, você conte a história do seu cliente. Hoje nós vamos contar a história do projeto do senhor Antônio. O senhor Antônio é um médico de 56 anos. Já estou ensinando você a fazer legenda, tá? 56 anos, mas que nunca teve a chance e a oportunidade de construir a casa dos seus sonhos. E desta vez, ele tomou a decisão de construir uma casa fantástica. E eu tenho uma honra de poder ser o profissional que vai construir essa
casa para seu Antônio. Fica ligado, porque as próximas postagens eu vou mostrar como vai ser a fachada da casa do seu Antônio. Aí na próxima postagem você vai fazer. Dando continuidade à casa do seu Antônio, hoje nós vamos falar da fachada. Você fala da fachada. No próximo post eu vou falar sobre a área de lazer ideal que o seu Antônio vai poder receber seus amigos, fazer aquele churrasco. E aí você vai contando as histórias em episódios, tá? Então, isso é extremamente importante. Porém, você também tem que contar a sua história. Então, conte a sua história em vídeo e publique de onde você veio, coisas que as pessoas não sabem sobre você, por que escolheu arquitetura, como foi a sua jornada, como foi a sua experiência. Crie laço mais íntimo com seus seguidores. Contate de 3 a 7 últimos clientes e peçam que eles contem como foi a experiência deles com você, que é o famoso depoimento. Conte a sua história nas suas legendas. Então, história é um gatilho mental que prende as pessoas. Tanto você contando a sua história para criar a sua autoridade, como você contando as histórias dos seus clientes. Entenda, você não vende projeto, você não executa projeto, você conta histórias de pessoas que você transformou a vida com seus projetos, ok? Especificidade. Especificidade é o gatilho que vai bater muito no nosso neocórtex, tá? É o que dá mais crédito para você que está falando, ele é mais específico. Toda vez que você for fazer uma negociação, fechar um contrato, seja o mais específico que você puder. Então, o que é isso? Olha, essa casa tem 287 metros quadrados. Não é aproximadamente 300 metros quadrados. 287. As pessoas querem coisas específicas. Por quê? Porque passa o sentimento de que realmente você está sendo correto com aquilo ali, tá? O cliente, ele sente que é verdadeiro. E uma coisa que eu mais digo é, o cliente sente cheiro da mentira. Quando você está enrolando, quando você está mentindo, ele sente cheiro. Então, fale de dados, de estatísticas, de números. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para o meu aluno é você tem que dar uma noção do tamanho do empreendimento. Então, você está fazendo um stories, visitando uma obra, você vai fazer assim, ó. Gente, olha, estamos chegando aqui agora nessa obra. É uma casa de 380 metros quadrados, com 7 quartos e 5 suítes. 5 suítes, tá? E você começa a trazer esses elementos de especificidade. Para quê? Para as pessoas terem dimensão do que você está falando. Tá? Recomendação: mostre dados que corroborem com o que você fala. Ao apresentar um projeto, mostre em números o que a maioria das pessoas perdem ao não contratar um profissional de arquitetura, de design, de engenharia como você. Você dizer assim, se você não contratar, você tem prejuízo. De quanto é esse prejuízo? Tá? Porcentagem de quanto ele economiza, porcentagem que ele pode melhorar o desempenho dele, ou da casa, ou do negócio, do empreendimento dele. Okay? Especificidade. Prova é quando alguém que já trabalhamos, ou que já trabalhou com você, dá um depoimento contando como foi a experiência dele com você para outro prospecto. Então você tem que trabalhar muito para coletar depoimentos, resultados, tá? Dessa forma ele vê na prática que funcionou tanto para ele, e se funcionou para outro cliente, também pode funcionar para mim, ok? Então, depoimento é fundamental. Recomendação: ao finalizar todos os projetos, ou até durante o projeto, peça ao cliente para gravar um pequeno depoimento. Esse depoimento pode ser gravado, pode ser escrito, mas é preciso você trazer depoimentos. Faça essas 4 perguntas para ele. Gostou do serviço? O que acredita que foi essencial para essa parceria entre vocês dois darem certo? Se ele indicaria você para uma pessoa que gosta, e se pudesse voltar no tempo, se teria escolhido você novamente. 4 perguntinhas. Essa tarefa que eu quero que você faça imediatamente. Pega os 5 últimos clientes que você atendeu, gera depoimento. Esses depoimentos pode ser vídeo, pode ser texto, você vai postar nas suas redes sociais, tá? Peça para os ex-clientes que você já fez e faça seus clientes atuais te venderem, ou ex-clientes também te venderem por meio dos depoimentos, tá bom? Então fica ligado que depoimento é
uma ferramenta extremamente poderosa dentro desse processo. Vamos lá. Autoridade. Autoridade é quando você é referência no mercado. Lembra que eu falei que definindo o nicho, a gente passa a ser uma autoridade no mercado? O que você fala tem poder para quem não te conhece. Então, por exemplo, quando você vê um médico, um cardiologista dando uma entrevista. Por quê? Se ele está dando entrevista é porque ele tem uma autoridade. Quando você vê um influencer fazendo propaganda de outro produto, de outro serviço. Por quê? Porque ele tem autoridade naquilo. Porém, para você criar essa autoridade, você tem que ter constância. E não é do dia para a noite. Então, uma recomendação que eu trago para você, por que você não cria uma série dentro do seu canal do tipo Litelton Responde, ou do tipo projetando com fulano, ou sabe, você cria um programa de TV dentro do seu Instagram, você vai postar todas as semanas ou todas as quinzenas aquele quadro, você vai criar um quadro dentro do seu Instagram. Isso traz muita autoridade, principalmente se você tiver constância. Recomendação: ofereça conteúdos de valor para os seus seguidores, algo que resolva o problema deles e traga resultados de alguma forma. Como que você descobre os temas? Fazendo as enquetes que a gente já falou lá no seu Stories. Então é assim, ó, gente, olha, próxima semana vai ter mais um episódio do Litelton Responde. Qual tema você gostaria que eu trouxesse aqui e respondesse para vocês? Ou qual sua maior dúvida? Pega essa dúvida e coloca para responder, tá? Por exemplo, que tipo de piso escolher, tipo de iluminação, tipo de madeira. Compartilhe sua competência, sua experiência um pouquinho por dia. Quanto mais você compartilha, mais ele percebe que é necessário você na vida deles, tá? Escassez. Escassez, você conhece, você usa esse aqui também, ou usam com você todos os dias, tá? Ele traz muito resultado, mas você precisa saber usar ele e que tem que ser verdadeiro. Então a escassez é aquele famoso últimos dias, restam poucas vagas, é só até hoje. Só que o que acontece? O risco de você usar isso é grande. Então eu recomendo que você use a escassez, mas que você, por exemplo, se você coloca na sua proposta que essa proposta é válida apenas por 2 dias, por 3 dias, como que fica para você retomar o contato com esse cliente se depois de 3 dias ele não fechar com você? Talvez essa escassez você tenha que pensar um pouquinho, tá? Porém, o ser humano, ele valoriza demais tudo que é muito raro. Então, a primeira coisa que você precisa aprender a gerar escassez é na sua agenda. Sua agenda precisa ser escassa. Pensa na seguinte situação. Se você precisa de um dentista para seu filho agora, e você pega aí na internet e liga. Olha, você pode me atender agora? Posso. Ah, não, agora não. Pode ser daqui a 2 horas? Pode. E não, pode ser 3 horas da tarde? Pode. Não, 3 horas não dá. 5 horas? Pode. Qual é a mensagem que esse profissional está passando? Se ele tem a agenda vazia, ele não é um bom profissional. Porque se ele fosse um bom profissional, ele seria muito requisitado. Ele não teria agenda tão vazia. Então valoriza muito a sua agenda, tá? Profissional de agenda vazia é profissional ruim. Então valoriza a sua agenda. Mesmo que você esteja com a agenda vazia, aprende a valorizar ela, tá? Então algumas recomendações aqui que você pode usar de palavras de escassez. Últimas vagas para o agendamento do mês tal, promoção válida até tal dia, inscrições, se você tiver algum treinamento, palestra, alguma coisa, tá? Use nas campanhas sazonais, que eu vou te mostrar aqui mais para frente, nas campanhas mensais, como fazer, mas antes de tudo, seja íntegro.